Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs de mais uma breve devocional e quero falar um pouquinho a respeito daquilo que o apóstolo Pedro fala e nos alerta na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo número 5. Ele faz alerta a dois grupos de pessoas. Ele faz alerta aos presbíteros, ou seja, aqueles mais experientes dentro da igreja. Ele também faz um alerta aos jovens. E quando ele alerta os pastores, os presbíteros da igreja, ele diz assim: pastoreiem aqueles que estão ao nosso cuidado. Ou seja, pastoreie aqueles que Deus permitiu que a gente cuidasse. Então isso parece ser muito óbvio, mas não é não. Nós temos que cuidar, pastorear daqueles que estão próximos da gente. A nossa missão evangelística começa dentro da nossa casa, começa com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. E ele diz uma outra coisa importante, ele diz assim: não sejam dominadores dos que lhes foram confiados. O que isso quer dizer? Que os discípulos que Deus permite que a gente cuide são discípulos de Jesus. É de Jesus. Nós chamamos o meu discípulo, é o nosso discípulo. Não tem problema se você chamar dessa forma, mas você tem que entender que nós fazemos discípulos para Jesus, para o reino de Deus. Nós sim cuidamos, pastoreamos, como eu já disse, aqueles que Deus nos confiou, mas não no sentido de querer dominar a vida da pessoa. Nós apontamos um caminho espiritual e esperamos que, assim como a gente segue esse caminho, as pessoas que Deus nos confiou também entendam e o sigam. Em relação aos jovens, o Pedro ele diz assim: sujeite-se aos mais velhos. Aí talvez seja essa uma das grandes dificuldades dos jovens hoje em dia, que é se submeter aos mais velhos, se sujeitar aos mais velhos. Gente, existe uma riqueza nas pessoas que têm mais experiência do que a gente. Que riqueza é essa? A riqueza de não precisarmos passar pelos mesmos erros que essas pessoas cometeram. Por isso eu vejo que os jovens, como Pedro já havia alertado tanto tempo atrás, perdem essa riqueza por não se sujeitar, por não ouvir, por não querer conhecer. Então, não faça isso. Se você é um jovem e está me escutando hoje, procure estar próximo das pessoas também mais velhas, porque elas também têm muito a acrescentar na sua vida. E o Pedro também diz aos jovens: estejam alertas e vigiem. Inclusive ele diz, o diabo está aí ao derredor, procurando alguém, procurando uma pessoa que se desgarra, sai do arraial, se desgarra do rebanho para poder devorar, que é algo muito comum com os jovens, não só com os jovens, com todo mundo, porém, com os jovens nós vemos isso com mais intensidade, ou seja, o afastamento, o desvio da fé. Então são esses dois grupos de pessoas alertadas por Pedro, aqui no capítulo número 5, no início do capítulo número 5, os presbíteros e os jovens. Porém, ele termina dizendo algo também que é interessante, que a gente tem que também ter dentro do nosso coração, que quem observa isso, sim, vai sofrer, vai passar por sofrimentos. Tanto aqueles que se colocam à prontidão para cuidar de pessoas, como o jovem. O jovem, ele vai, essa luta que ele tem para permanecer firme no Evangelho, na presença de Deus, sim, gera o sofrimento, mas ele diz que depois do sofrimento há restauração, há reforço, e depois de tudo isso ele vai nos colocar em firmes alicerces, ou seja, vai nos colocar num lugar firme de segurança. Então vale a pena observar a palavra de Deus,
vale a pena observar aquilo que o apóstolo Pedro nos alertou, para aqueles que são jovens e para aqueles que são velhos. Os presbíteros, que são os velhos, os mais experientes, e os jovens, que são os mais novos. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique também com esses dois alertas.